Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, Ramacheia, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ramanai. Vou só explicar esse versículo aqui, segundo Deus passa meu coração. Oricalamanai. Quando eu entendo que eu sei pedir algo para Deus, eu sou o mais frágil dos homens e o mais errado de todos. Às vezes você imagina que sabe pedir e você pede, Ramachai. E Tiago vai dizer que nós pedimos, mas não recebemos, porque nós pedimos mal, Ramacheia. E Paulo ele vai confrontar essa palavra, vai dizer assim, ó, não adianta, porque a gente não sabe pedir como convém, Ramacheia. É preciso que haja um intercessor entre nós e o nosso Deus. Por isso que a palavra vai dizer aqui muito claro, Ramacheia, mas o mesmo Espírito ele intercede por nós, e ainda mais com gemidos inexprimíveis. Porque aí você vai ver a condição de você clamando aqui, mas você está tão desesperado para receber aquele algo, aquela cura que seja, ou aquela provisão, que você não tem a palavra correta. Você não consegue remandar a Xandarabacai a estar ali firmado para saber. Você não tem, a tua tristeza não te deixa pensar como o Espírito Santo quer que você pense. Você não consegue agir na tribulação se não tiver a mão de Deus operando, o Espírito Santo ouvindo as tuas petições e levando ao Pai, Rebadarachandarábia. Por quê? Porque Ele vai fazer justamente uma interpretação das tuas lágrimas, e Ele vai chegar lá com gemidos inexprimíveis, ou seja, inexplicáveis. Por mais que você chore na presença de Deus, por mais que você se ajoelhe, se você não tiver o aval de Deus, o Espírito Santo não subir com aquela tua oração, você vai orar dia, noite, você vai passar anos e anos, e você não vai conseguir, a Ramacheia, chegar ao coração de Deus, porque sem o Espírito Santo não tem como. A Bíblia fala que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. Então é preciso que eu, pecador, reconheça que sou pecador, e que eu precise das palavras do Espírito Santo, para que ele venha fazer uma interpretação e chegue para Deus e fala: ó, é assim que ele quer, é assim que ele precisa, porque a situação, Deus sabe tudo, mas a situação dele está nessa, e ele não consegue, como ser humano comum, a Lamaché, na sua carne, buscar algo de Deus que é Espírito. Não tem como. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: olha, filha, esquece esse negócio de corpo está adorando, de carne adorar. Carne não adora, Ramacheia. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Nosso corpo é apenas a Lamachandarabacai, movido para praticar, para fazer, porque Deus precisa de um corpo para andar, para louvar, para adorar, Ramachandarabacai, para levantar a mão, para dar glória, para você se movimentar. Mas não é esse corpo que vai agradar a Deus, a Ramacheia. É o Espírito que habita em nós, que vai fazer com que o nosso espírito, o espírito de homem, a Lamachandarabacai, consiga fazer uma junção com o Espírito Santo. Aí os dois se completam. Aí sobe para Deus, e Deus, a Lamantori Cantaramacheia, ele vai agora atentar para a tua petição, porque vai chegar com perfeição, o Ramantori Cantaramachandarabacai. E por que Deus está dizendo isso nesta noite? Porque eu vim falando aqui muito no culto acerca de intercessão, e eu estava na tarde, Ramachandarabacai, eu estava ali à tarde e eu li esse versículo, e Deus disse: filho, fala para a minha igreja os benefícios
da intercessão. Olha que interessante. Há muito benefício para aquele que intercede. São benefícios que você vai entender nessa mensagem. Eu vou trazer aqui só 2 na Bíblia para não ficar extensa, que são muitos tipos. Mas um dos benefícios que a palavra de Deus nos dá direito de falar, e que você já viveu em alguma área da tua vida, você já viveu, é justamente o benefício, querido, escuta só, do livramento. Escuta só. Esse benefício só tem quem intercede. Ramacheia. Você vê que a história vai dizer aqui em Atos 12, não vamos nem abrir, Atos 12, vai dizer no versículo 1 aqui que Tiago, ele foi morto por Herodes. O rei Herodes, ele mata Tiago e viu que os judeus, que eram inimigos dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, porque Jesus já havia morrido, já tinha subido aos céus, então os discípulos continuam a obra. Então ele, Herodes, com muita ira, a Ramacheia, ele olha agora e fala assim: puxa vida, os judeus que são inimigos deles mesmos, ou seja, eles gostaram da ideia de que eu matei Tiago, irmão de João, discípulo também de Jesus. Aí ele faz o quê? Ele manda pegar logo o cabeça, que era Pedro, a liderança da igreja da época. Ele manda buscar Pedro e traz Pedro para a prisão. E fala assim: já que eles gostaram, vai ter mais uma festa para fazer, mais uma morte para ser celebrada. Aí, escuta só, o benefício da intercessão entra em ação. A Bíblia fala que a igreja estava em contínua oração. Ou seja, Senhor, solta Pedro. Senhor, já mataram Tiago. Senhor, nós precisamos do nosso líder. Pai, solta ele, faz algo em prol da vida de Pedro. Recalar, mandar a ceia. E Pedro estava despreocupado, dormindo. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Quando o anjo vem e vai, aí levanta Pedro e fala: ei, vamos embora. Mas como está tudo fechado? Não tem como. Vamos comigo. E os portões foram abrindo, a Ramaceia. E quando passa pelo último portão, o anjo diz assim: vai e conta aos demais o que aconteceu. Benefício de você, a Ramaceia, ver o livramento, a Ramaceia. A Bíblia fala também lá no livro de Esté, no capítulo 4 também, queridos, que Mardoqueu, ele vê a Lamachandarabacai, a lei que o rei Assuero tinha decretado, uma lei que a qual faria com que todo judeu fosse morto naquele dia determinado. Oricantaramachai. Aí sabe o que acontece, queridos? Glória a Deus. Continuar. Pronto, irmãos. Aleluia. São os aplicativos, né? Que vai dando. Aleluia. A Bíblia, hein? É a Bíblia. Aleluia. Então, queridos, o que acontece? Mardoqueu, quando ele sabe que havia feito a Ramacheia, o rei decretou, então ele rasga a Ramacheia, as suas vestes, aí ele joga pó e cinza, porque era uma forma de ele estar ali, sabe, totalmente numa condição de derrotado e chamar a atenção de alguma forma. Então ele fazia isso, era costume da época. Aí Esté sabe do que está acontecendo, que ele está à porta do palácio, mas lá, sabe, arrebentado, vou morrer, o povo vai morrer. Ele não estava apenas preocupado com a vida dele, mas com o povo em si. Então Esté fala assim: mas por que está dessa forma? É por causa da lei que o rei assinou, que os judeus serão mortos num dia tal. E ela diz assim: olha, a Ramacheia, mais uma vez, queridos, o benefício do livramento vai entrar em ação. A Ramacheia, ela vai dizer assim: vai lá, a Ramacheia. E ele responde: olha, diga a Esté que quem sabe não foi para isso que Deus colocou ela como rainha, não foi para essa ocasião. Aí ela fala bem assim: manda dizer para Mardoqueu, ele vai jejuar, interceder, a Ramacheia,
todo o povo de Israel vai entrar numa intercessão, num jejum. Uai, seu app de vídeos curtos.